Informativo, a CMTV teve acesso a imagens exclusivas daquela que terá sido a última noite de excessos do ator José Carlos Pereira, antes de começar um novo tratamento de desintoxicação em Londres durante 6 meses. O ator saiu de uma discoteca com 4 desconhecidos e falhou a gravação de 2 cenas da novela. É depois de uma noite no Urban que José Carlos Pereira falha mais um dia de gravações na Plural. As imagens são inéditas e mostram aquela que terá sido a última noite de excessos de José Carlos Pereira em local indeterminado, e depois da noite na discoteca, o ator prolonga a diversão juntamente com 4 desconhecidos. Os 4 estranhos que partilham as imagens com José Carlos Pereira dizem ter conhecido Zeca na discoteca. Garantem que, ao sair, o ator lhes pediu boleia e dizem ainda que não tinha nem dinheiro na conta, nem para onde ir. No caminho para o local, os 4 jovens que José Carlos Pereira conheceu na discoteca garantem ter comprado cerveja. Dizem ainda que, além de álcool, na festa também havia droga. A discoteca onde o ator conheceu os jovens fecha às 6 da manhã, mas a festa que as imagens mostram só terminou às 8 da noite. José Carlos Pereira tinha 2 cenas para gravar nesse dia, mas ligou para dizer que não estava em condições. Falhas sucessivas que terão estado na origem da saída da personagem da novela Jardins Proibidos. Os guionistas chamam-lhe matar a personagem. O mesmo é dizer que vai ser preciso encontrar na história uma forma de fazer com que a personagem de José Carlos Pereira desapareça. O ator já não é exclusivo da TVI e também por isso a estação de Queluz de Baixo não quer falar sobre o assunto. Cunha Velho, diretor do canal, remeteu-se ao silêncio. Helena Forjás, diretora de comunicação da TVI, diz que não existe nem existirão problemas entre a TVI e José Carlos Pereira. Tudo o que resulte da relação pessoal entre o ator e a estação ficará em privado. A 25 de setembro, durante a noite e dia em que foram gravadas estas imagens, José Carlos Pereira terá dito aos jovens e à mãe, através do telefone, que tinha vontade de deixar o mundo da representação. De acordo com os jovens que estiveram com o ator, Zeca terá dito que era o facto de fazer parte do mundo da fama que o levava a cometer excessos. As adições são um problema com o qual os psiquiatras estão habituados a lidar. Os vícios podem começar por diversos motivos. Stress, separações, viver em sítios onde se consome muito, a vida noturna, atuar em sítios, por exemplo, é evidente que um conferencista que sobe a um palco está enervado, percebe? E se ele descobre que beber um copo é uma boa maneira de ele dar a sua conferência, se ele descobre isso, torna-se um vício, torna-se um hábito. A fama pode ser um desses motivos, a falta de capacidade para lidar com os holofotes e o acesso facilitado a álcool e sobretudo a drogas torna tudo mais complicado. Sara Norte sabe bem o que isso é. Estrela da ficção, acabou detida em Espanha com 800 gramas de haxixe no estômago. Sem dúvida que por vezes a fama é muito solitária, provoca a solidão. Porque somos conhecidos por toda a gente, não é? E às vezes temos que tentar parecer sempre felizes e alegres e depois quando estamos no nosso mundo não é bem assim, não é? Porque às vezes não temos muitos amigos ou estamos rodeados de pessoas que não são realmente nossas amigas. Eu posso lhe dizer, a fama é um processo muito solitário, está a ver? Dá-me a ideia que todas as vidas que metem palco e metem deslocações são vidas extraordinariamente difíceis. Eu já tive um amigo meu que até escreveu um livro que ele tocava num conjunto e escreveu um livro sobre isso. São vidas duríssimas em que a pessoa está de um lado para o outro, não tem horas para nada, à última da hora alteram-lhe o horário todo, os contactos com a família são muito irregulares e bastante difíceis. E, portanto, há sempre uma grande solidão. E, muitas vezes, com a fama, a pessoa tem que, quer dizer, os média põem uma imagem acima da pessoa. E a pessoa tem que cumprir aqueles requisitos de imagem para não desiludir os fãs, está a ver? No percurso de uma pessoa, a dada altura, a pessoa pode-se, como diz da fama, sentir-se mais deslumbrada
e também o ambiente em que se encontra, porque assim as substâncias não caem do céu, não é? Portanto, pode acontecer que o ambiente em que as pessoas se movam exista maior possibilidade de acesso a essas mesmas substâncias, porque repara, a fama é uma coisa que também é uma coisa que é boa, como é evidente, mas também exige muito depois das pessoas. As pessoas passam a ser o alvo muito maior de todos os outros que estão sempre em cima dela. Sendo figura pública, muita coisa, e saindo à noite, estando num ambiente de festa, estando nos ambientes próprios, muita coisa acaba por ser oferecida. O problema é a adição, não é a noite que o motiva, não é o mediatismo que o motiva, é o próprio para com o próprio. Não há absolutamente mais culpado nenhum nesta situação, é o próprio, o problema consigo próprio, que o leva a usar drogas de maneira a escapar de si próprio para se sentir minimamente bem. Dei por mim a perder o que sempre tive. Manuel Melo fala por experiência própria. Com um passado mergulhado nas drogas e no álcool, o ator chegou mesmo a pensar em suicídio e foi por livre vontade que quis fazer tratamento numa clínica. José Carlos Pereira segue também para tratamento em Londres durante 6 meses. Os psiquiatras dizem que as adições são consideradas uma doença crónica, por isso as recaídas são normais. Percebe, e se precisares da minha ajuda, conta comigo. O internamento não é milagroso, quer dizer, as pessoas podem é internado vai parar. Não, o costume é internado e recai. No entanto, se houver medidas familiares e farmacológicas, o doente recai muito menos. E aí podemos falar de um tratamento bem sucedido. Como aquilo que as pessoas podem pensar que faz o tratamento e que a pessoa fica curada. Pelas características que se verifica em relação a esta doença específica, acontece que a sua evolução, ao entender-se esta doença como uma evolução crónica, e nomeadamente no decurso do tempo, quando acontece, por exemplo, as pessoas até estarem muito tempo aparentemente estáveis, já sem consumos, portanto conseguiram encontrar o seu equilíbrio e poderem se sentir melhor e dizer, eu agora estou bem. E depois, muito espantosamente, às vezes até sem a pessoa ser capaz de identificar uma causa específica, volta a acontecer o aparecimento das substâncias, o consumo das substâncias. E, portanto, aquilo que nós dizemos, as recaídas, o que habitualmente é muito vivenciado como um grande fracasso. É vivenciado como um fracasso, mas é normal e tem a ver com as características da doença. Em 2010, a TVI fazia uma conferência de imprensa. José Carlos Pereira, na altura ator exclusivo da estação de Queluz, anunciava oficialmente e sem especificar que tinha problemas e que iria iniciar um tratamento. Júlia Pinheiro, na altura na TVI, fez parte dessa conferência de imprensa. Eu ultimamente não tenho visto o Zé Carlos. Efetivamente, durante o tempo que trabalhei na TVI, houve um momento em que foi preciso tomar até medidas que foram tornadas públicas sobre a necessidade que ele tinha de acompanhamento. Foi um período muito sensível. Acho que também foi a primeira vez que em Portugal se assumiu nessa altura alguém que tinha visibilidade como o Zé Carlos, de que havia um problema para resolver. Fiquei muito preocupada por saber que há agora a informação que eu tenho é que ele vai 6 meses para um sítio qualquer fazer uma espécie de programa de reabilitação. José Carlos Pereira segue para tratamento, mas desta vez não houve conferência de imprensa. A TVI nega qualquer mal-estar, mas fica aberta a pergunta: será que os canais de televisão ajudam os famosos, atores e estrelas de reality shows, por exemplo, a lidar com a fama? Eu penso que as pessoas deviam preparar-se elas próprias, não é? E a própria televisão poderia ter um serviço de apoio psicológico, por exemplo, para prevenir esses casos e ajudar a encaminhar. Os amigos de José Carlos Pereira ficaram satisfeitos com a notícia de que o ator vai iniciar um tratamento de 6 meses em Londres e desejam-lhe força. Porque no caso do Zé, o Zé é um rapaz novo, não é? Tem uma vida pela frente, tem uma família que o apoia, por certo também terá amigos que o apoiam, e ele tem tudo para ser feliz. E toda a gente erra. E toda a gente merece uma oportunidade de tentar ser melhor. E acho que é isso que tem que ser dado. Fico muito contente por isso, porque ele é um excelente rapaz, é um ótimo profissional que tem um talento, é um homem lindo e, portanto, tem todas as condições para as coisas correrem bem. Portanto, vamos esperar que isto seja apenas um momento menos bom
e que passados, não sei se 6 meses, os que forem necessários, tínhamos outra vez o homem em boa forma e perfeitamente capaz de cumprir aquilo que as fãs loucas dele esperam, vê-lo no ecrã. O ator já mostrou a intenção de deixar o mundo da televisão. Para já, José Carlos Pereira deixa a novela Jardins Proibidos para fazer novo tratamento. Para que estas imagens não se repitam, José Carlos Pereira estará durante 6 meses em Londres, num tratamento que geralmente se faz de forma integrada, com medicamentos, mas também com trabalho de motivação feito com o doente e com os familiares.